Glória a Deus. A paz, meus irmãos. Valdoli Fagundes aqui pelo nosso canal. Neste começo de tarde de sábado, véspera dos Dias das Mães, eu quero compartilhar com os irmãos através do nosso canal Botija de Azeite uma palavra de Deus. E essa palavra é direcionada aos Dias das Mães, que será amanhã. E eu intitulei essa palavra como a oração de uma mãe que quebra protocolos. E para a base bíblica, eu queria falar sobre a história de Ana. E essa história ela está relatada no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. E eu vou ler o versículo 9 em diante, que nos diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Para a gente que conhece a história de Ana, ela era casada com Eucana. Só que Ana, por um decreto de Deus, por um protocolo de Deus, que protocolou, Ana não vai gerar, porque Deus queria preparar Ana para algo maior. E como naquela época os homens que não eram pais, eles eram debochados, passavam vergonhas, ante seus amigos. E como a esposa não podia gerar, eles poderiam ter outra esposa. E Eucana tinha Penina, e Penina gerava filhos. E a Bíblia diz que todo ano eles subiam a Siló para ali sacrificar a Deus, oferecer os seus sacrifícios, comer ali na presença de Deus. E a Bíblia diz que Penina toda vez irritava Ana, porque Ana não tinha filhos e ela tinha. E numa dessas ocasiões, Eucana percebeu que Ana, apesar de Penina lhe dar vários filhos, Ana era a mulher que ele amava. E ele percebeu que Ana não estava bem. Ana estava muito triste, abatida. Inclusive ele vai e diz para Ana: não sou eu mais importante para ti do que 10 filhos? Coitado dele, A gente sabe que na grande maioria das mulheres, o sonho delas é ser mãe. E Ana não era mãe, mas tinha aquele desejo no coração. Inclusive a Bíblia diz que Eucana servia os filhos de Penina, servia Penina, mas a melhor porção do alimento ele dava para Ana, que era a mulher que ele amava. Mas Ana naquele dia ela estava amargurada de alma e ela resolve ir até o templo. Ali está o sacerdote Eli, sentado numa cadeira, e Ana entra e vai orar ao Senhor. Ela vai se derramar aos pés do Senhor, e eu entendo que aqui foi a grande diferença, era o que Deus esperava de Ana, que Ana tomasse uma atitude diferente, e foi o que Ana fez. Ana quebrou um protocolo ao se derramar na presença de Deus. A gente vai ver no versículo 11 que ela fez um voto, dizendo a Deus, ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esquecer, mas a tua serva deres um filho varão,
ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E diz a Bíblia que Ana ficou ali, o tempo a gente a Bíblia não diz, mas ela ficou por muito tempo, orando, e diz que tinha momentos em que sua boca se movia, mas não saía palavras. Tanto que Eli vem e pergunta se ela está bêbada. E ela apenas diz para ele que ela está amargurada de coração, está embriagada, vamos dizer assim, por aquele desejo de ser mãe, por aquele desejo de quebrar aquela maldição, aquele protocolo, aquilo que Deus colocou sobre a vida dela, porque Deus queria capacitar Ana para algo maior e não permitia que Ana fosse mãe, enquanto Penina gerava filhos. E Eli pergunta para ela se ela está embriagada, e ela responde para Eli que ela está apenas atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Aqui eu vejo a diferença de uma oração para uma outra oração. Aquela oração em que a gente consegue se abrir com Deus e expor tudo aquilo que tem, vamos dizer assim, travado o nosso processo de vida, que tem nos deixado de coração amargurado, que tem nos deixado sem rumo. Ana, ela era pisoteada pela sua concorrência, pela sua, vamos dizer assim, por aquela em que gerava filhos para o marido. O marido tinha 2 esposas e ela não conseguia fazer isso. Ela era sua rival, Penina. E a Bíblia vai dizer que depois dessa oração, em pouco tempo, Ana consegue gerar um filho. E ela vai e cumpre a sua promessa de entregar no templo para que seja criado pelo sacerdote. E esse é o grande profeta Samuel, que já pequeno começou seu ministério de profeta, foi juiz de Israel, porque Ana colocou ele na presença de Deus, colocou no altar de Deus. E aí muitos podem perguntar assim, ela queria tanto ser mãe, e assim que desmamou o menino, ela colocou para ser criado por outras pessoas. Mas ela colocou na presença de Deus. Ela colocou no templo do Senhor. E foi a melhor coisa que ela fez. A melhor coisa que cada um de nós, cada mãe que quer ver o seu filho longe das drogas, longe da prostituição, quer ver seus filhos seguindo o caminho reto, sendo bons de coração, é colocar no altar do Senhor. E foi o que Ana fez com Samuel. A cada ano ela subia, visitava o seu filho, levava presentes e via seu filho crescer. Depois disso, Ana teve mais filhos, mas esse foi o filho especial, Samuel, filho de Ana. Agora eu pergunto, aonde está na Bíblia o nome de um dos filhos de Penina, que era a grande rival de Ana? Deus não tinha nenhum propósito com os filhos de Penina, mas ele tinha um propósito com o filho de Ana. E quando Ana quebra o protocolo, que ela oferece para Deus um filho que ela nem tinha, ela oferece algo diferenciado, algo que ela não tinha para dar para Deus, mas ela disse, se tu me deres, eu devolvo para ti, porque é teu. E é isso que muitas vezes a gente não tem feito. A gente não tem devolvido para Deus aquilo que Deus tem dado para nós. Temos ficado para nós, somos egoístas. E muitas vezes nós precisamos colocar nas mãos de Deus os nossos filhos, o nosso trabalho, as nossas vitórias, né? Que não são nossas, são Deus que nos dá. A nossa família em geral, os nossos irmãos em Cristo, aqueles que oram, intercedem por nós, aqueles pequenos que precisam de oração, nós temos que colocar na presença de Deus, com amor,
mostrar o amor de Deus, o tão grande amor de Deus para as nossas vidas, que mandou seu filho para morrer por nós. Foi isso que Ana fez. Eu quero deixar essa mensagem para todas as mães, também para os pais. Tem muitos pais que criam seus filhos como se fossem mães também. Para todas as mães que possam colocar os seus filhos na presença de Deus. A minha mãe me colocou na presença de Deus por 45 anos. Eu não quis ser crente quando eu tinha 15 anos. Me converti agora há 4 anos depois que a minha mãe partiu. Agora vai fazer 4 anos que a minha mãe partiu, 2 dias depois do Dia das Mães. Foi que eu resolvi seguir o caminho do Senhor, o caminho reto, o caminho ao qual a minha mãe sempre intercedeu para que eu seguisse. Eu quero orar por vocês, mamães, orar pelas famílias em geral, por esses que estão assistindo esse vídeo, e pedir que Deus venha ter compaixão dos nossos filhos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero, Pai, nesse momento elevar, Senhor, a minha voz para te pedir, Deus. Primeiro, agradecer pelo fato de poder ser pai. Eu tenho 3 filhas. Agradecer, Senhor, por essas pessoas que têm os seus filhos e que nesse momento estão assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar colocando no coração dessas pessoas, Pai, mais amor pelos seus filhos, aqueles que já oram pelos seus filhos, que possam orar um pouco mais, e que possamos, Deus, colocar os nossos filhos, Senhor, no teu altar, Jesus, assim como Ana fez. Colocou Samuel no teu altar, e Samuel foi um dos grandes profetas de Israel, um dos maiores, Pai. Pai Santo, nós te agradecemos por essa mensagem nessa manhã, nesse começo de tarde. Que a tua mão, Senhor, venha sobre as nossas vidas, venha nos abençoar e venha, Senhor, nos dar capacidade, Deus, para podermos lidar com os nossos filhos, para podermos colocar, Senhor, os nossos filhos na tua presença diariamente, Pai Santo, e que não haja, Senhor, atrito entre as famílias, entre pais e filhos, entre mães e filhos, que as famílias sejam unidas e que o teu amor, Senhor, venha nos renovar a cada dia, venha nos fortalecer e que seja derramado sobre as nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão, que ficou comigo até esse momento. Um vídeo um pouquinho mais comprido do que o de normal, mas foi o que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Eu quero felicitar a todos aqueles que têm as suas mães, né, que estão me ouvindo e que podem dar um abraço nas suas mães. Pedir a todas aquelas mães que possam abraçar seus filhos agora nesse domingo, colocá-los na presença de Deus e seguir o exemplo de Ana para que os seus filhos estejam protegidos. Muitas vezes não sabemos aonde estão os nossos filhos. Eu tenho 3 filhas. Se hoje me perguntarem onde elas estão, eu poderia até imaginar, mas certeza não tenho. Mas Deus tem, porque Deus sabe tudo. Ele conhece tudo, Ele conhece os nossos corações e só Ele pode tomar conta dos nossos filhos. Foi isso que Deus fez comigo durante os 40 anos que minha mãe orou por mim. Eu tenho certeza que eu ganhei vários livramentos através das orações da minha mãe, porque uma oração de mãe, ela mexe com o coração de Deus. Amém, irmãos? Fica com essa palavra no seu coração e que Deus lhe abençoe ricamente.